Sejam todos bem-vindos. Vamos aí compartilhar a palavra de Deus. Estamos aí com a Bíblia atualizada. E como a gente vem sempre falando aí, né, que a gente quer colocar toda a Bíblia, já temos aí o livro de Provérbios e o livro de começo de Mateus e Gênesis. E nós vamos agora meditar no livro de Mateus capítulo 8. E peço que você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos e vamos aí compartilhar a palavra de Deus junto. Nós oramos aqui e que a gente possa aí ter uma boa dicção e que você possa entender. Pega sua Bíblia, a minha é o Almeida atualizada, e você aí pode acompanhar a gente também. Então você que não é inscrito também no JC Running, lá nós temos qualidade de vida, onde a gente pratica esporte, e aqui nós compartilhamos a palavra. E aí, com fé em Deus, logo nós vamos ter a Bíblia inteira. Então, o capítulo 8 diz assim. O capítulo 8 de Mateus diz assim: Jesus purifica imundos. Versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelhos e chamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. 3. Então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhes, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Olha como Deus é maravilhoso. Versículo 4. Em seguida, disse-lhes Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Agora o subtítulo. Um comandante romano crente. Versículo 5. Entretanto, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Versículo 6. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horríveis tormentos. Versículo 7. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Versículo 8. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha que fé. Versículo 9. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo, a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ordeno a meu servo, faz isto e ele faz. Versículo 10. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam. Olha o que Jesus falou. Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como crestes, assim se sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus. Agora o subtítulo: Jesus cura e liberta. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro acamada, enferma e com febre. Versículo 15. Então Jesus tocou a mão dela
e a febre o deixou. Em seguida, levantou-se ele e passou a servi-lo. Levantou-se ela e passou a servi-lo. Versículo 16. No início da noite, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Versículo 17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédios do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Agora um subtítulo. A prioridade do discipulado. Versículo 14. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para outro lado do mar. Versículo 19. Então aproximou-se dele um escriba, disse-lhes: Mestre, segue-te-ei para onde quer que fores. Versículo 20. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Versículo 21. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 22. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. É um subtítulo. Versículo 23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiam. Versículo 24. De repente sobreveio ao mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Versículo 25. Então seus discípulos vieram despertá-los, chamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Versículo 26. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Glória a Deus. Versículo 27. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora o subtítulo: Jesus domina as forças do mal. Versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, à província dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 28. E, versículo 29 agora. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Versículo 30. Não muito longe deles, estava passando uma grande manada de porcos. Versículo 31. Então os demônios imploraram a ele: Se nos expulsas, permita-nos entrar naquela manada de porcos. Versículo 32. E Jesus lhe disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Versículo 33. Aqueles que cuidaram dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorreram com os endemoniados. Versículo 34. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhes que se retirasse da sua região. Glória a Deus.
Deus é maravilhoso. Versículo 8 aí ensina muitas coisas pra gente. Gostaria que você meditasse e colocasse nos comentários o que você achou. Se você, eu estou colocando dessa forma que assim tem pessoas que possam ler o lábio, possam ver o que eu estou falando. Aqui, como eu falei para vocês, estou com a Bíblia atualizada e acabei de ler Mateus capítulo 8. Conto com a sua inscrição, compartilha com seu amigo, compartilha com os seus grupos de WhatsApp de família, pessoas que aí para a gente ler aí todo dia 3 capítulos da Bíblia. Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo.